O vento siberiano uivava como um lobo faminto em volta dos cantos dos Khrushchevkas cinzentos de Krasnokamensk, a cidade industrial anônima onde o destino, ou melhor, a burocracia estatal, depositara Ania Petrova. O outono de 1975 começava a mostrar os dentes, e cada rajada parecia carregar consigo o pó de carvão das minas distantes e o cheiro acre dos químicos da gigantesca fábrica têxtil que dominava a paisagem e a vida da cidade. Ania, recém-chegada, encolheu-se dentro do seu casaco demasiado fino, os seus 20 e poucos anos pesando-lhe como se fossem o dobro. Órfã desde a adolescência, com uma pele translúcida que parecia nunca ter visto o sol e cabelos loiros acinzentados que se confundiam com a névoa matinal, ela era um pardal pálido numa revoada de corvos. Os seus olhos azuis, grandes e observadores, absorviam a monotonia esmagadora da nova realidade. Os blocos de apartamentos idênticos, as ruas largas e vazias, a estátua de Lenine na praça central, coberta de uma fina camada de geada precoce. Os seus olhos azuis, grandes e observadores, absorviam a monotonia esmagadora da nova realidade. Os blocos de apartamentos idênticos, as ruas largas e vazias, a estátua de Lenine na praça central, coberta de uma fina camada. A fábrica têxtil, um monstro de tijolo e fumo, era o seu novo universo. O barulho ensurdecedor das máquinas, o cheiro a óleo e a fibras sintéticas, o trabalho repetitivo e alienante na linha de produção. Tudo contribuía para o seu sentimento de deslocamento e solidão. Ania fora designada para uma secção onde os tiares gigantes teciam padrões complexos, e foi lá que o seu olhar se cruzou pela primeira vez com o de Viktor Borin. Ele era o oposto dela, robusto, de pele morena e cabelos escuros, com uma arrogância estampada no sorriso e nos gestos. Filho de um funcionário influente do partido local, Victor movia-se pela fábrica com a certeza de quem pisa em terreno conquistado. Os seus olhos negros fixaram-se em Ania desde o primeiro instante, não com curiosidade, mas com um interesse predatório. "Olha só o que o vento nos trouxe", Victor comentou para os seus acólitos, alto o suficiente para Ania ouvir no seu primeiro dia. "Uma nova boneca de porcelana para a nossa coleção. Cuidado para não te quebrares, pálida." O riso que se seguiu ecoou nos ouvidos de Ania como vidro partido. Ania tentou ignorar, concentrar-se na sua máquina, aprender os movimentos, evitar erros. Mas Victor não a deixava em paz. Os seus comentários eram constantes, ora sobre a sua palidez. "Pareces um fantasma, camarada Petrova. Precisas de um pouco de sol ou de um homem forte para tecer." Ora sobre a sua aparente fragilidade. "Aposto que um sopro mais forte te derruba. Como é que alguém como tu aguenta este trabalho?" O evento incitante, o ponto de viragem na sua tentativa de passar despercebida, ocorreu no final da primeira semana. Ania estava a esforçar-se para manter o ritmo frenético da máquina quando sentiu um solavanco. Um fio crucial partira-se. A produção parara. O supervisor, um homem corpulento, com um bigode farfalhudo e um ar perpetuamente irritado, aproximou-se vociferando. "Petrova, outra vez? Não consegues fazer nada direito?" Ania sabia que não tinha sido culpa sua. Sentira Victor esbarrar nela momentos antes, um movimento demasiado deliberado para ser acidental. Enquanto o supervisor a repreendia publicamente, Victor, encostado a uma coluna com os braços cruzados, sorria abertamente, trocando olhares cúmplices com os seus amigos. A humilhação queimou no rosto de Ania, misturada com uma raiva impotente e uma profunda sensação de injustiça. Ali, no meio do barulho infernal da fábrica, sob o olhar trocista de Victor e a indiferença dos outros, Ania percebeu que Krasnokamensk seria um campo de batalha. Os dias transformaram-se em semanas e a perseguição de Victor tornou-se uma constante sombria na vida de Ania. Não eram apenas os comentários depreciativos, agora mais cruéis e pessoais. Eram os pequenos atos de sabotagem, ferramentas que desapareciam misteriosamente, o seu trabalho inexplicavelmente sujo no final do turno, boatos maldosos que circulavam sobre ela, insinuando preguiça ou incompetência. Ania tentava de tudo. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Pedia para trocar de máquina, mas Victor parecia ter olhos e ouvidos por toda a parte. A sua presença era uma sombra que a asfixiava. Numa tarde cinzenta, acumulando a pouca coragem que lhe restava, Ania decidiu procurar o supervisor da sua secção, o camarada Grishin. Encontrou-o no seu pequeno escritório, uma divisão exígua com pilhas de papéis e um cheiro forte a tabaco barato. Com a voz trêmula, Ania relatou os incidentes, o comportamento de Victor, a forma como ele a impedia de fazer o seu trabalho.
Grishin ouviu-a com impaciência, tamborilando os dedos na secretária. Quando Anya terminou, ele suspirou, um som pesado e resignado. Camarada Petrova, começou ele com um tom paternalista que não escondia a sua relutância. Viktor Borin é um jovem, exuberante. O pai dele, como sabes, é uma pessoa importante na cidade. Não queres arranjar problemas, pois não? Talvez se fosses um pouco mais amigável, ou simplesmente ignorasses. Jovens são assim mesmo. As palavras do supervisor caíram sobre Anya como uma laje de gelo. Não haveria ajuda ali. O sistema, com seus laços invisíveis de poder e influência, protegia Viktor. A sua sensação de isolamento aprofundou-se. Sentia-se como uma náufraga numa ilha deserta, com o predador a rondá-la. No entanto, nem tudo era escuridão total. Yelena Ivanovna, uma operária mais velha, com rugas de preocupação gravadas no rosto e mãos calejadas pelo trabalho de décadas, observava Anya à distância. Yelena era uma mulher de poucas palavras, calejada pelas dificuldades da vida soviética, mas os seus olhos carregavam uma sabedoria amarga e, por vezes, um brilho de compaixão. Um dia, durante a pausa para o almoço no refeitório ruidoso, Yelena sentou-se ao lado de Anya. Depois de um longo silêncio, enquanto mexia sua sopa aguada, disse em voz baixa, quase num sussurro, cuidado com ele, menina. O Borin. Já vi o tipo dele antes. O pai é peixe grande. Outras moças, sem protetores, sofreram nas mãos dele. Não baixe a guarda. O aviso de Helena, embora assustador, foi também um bálsamo inesperado. Alguém via. Alguém entendia. Não estava completamente sozinha na sua percepção da ameaça. A breve conversa não ofereceu soluções, mas plantou uma semente de alerta e, paradoxalmente, de resistência. Isolada e sem recursos externos, Anya voltou-se para o único refúgio que sempre tivera, a sua arte. Nos seus poucos momentos de privacidade, no beliche desconfortável do dormitório partilhado que chamava de casa, ela começou a desenhar. Os seus cadernos baratos, comprados com os poucos copeques que lhe sobravam, encheram-se não de paisagens ou retratos idealizados, mas de esboços rápidos e expressivos da sua realidade. Viktor surgia nas páginas como uma figura sombria e distorcida. Os seus traços exagerados para capturar a crueldade no seu olhar, a arrogância na sua postura. As máquinas da fábrica transformavam-se em monstros de metal e os corredores cinzentos em labirintos opressores. Não eram desenhos realistas, mas sim um diário visual da sua angústia, uma forma silenciosa de gritar o que não conseguia verbalizar. Era o seu testemunho, a sua pequena forma de resistência. A tensão entre Anya e Viktor atingiu um novo pico numa noite fria de novembro. Viktor, talvez frustrado pela resiliência silenciosa de Anya, ou simplesmente por um impulso sádico, decidiu invadir o seu último santuário. Com a ajuda de um zelador do dormitório, subornado com uma garrafa de vodka barata, ele conseguiu a chave do quarto de Anya enquanto ela estava no turno da noite. Quando Anya regressou exausta, encontrou o seu pequeno espaço revirado. Mas o pior foi descobrir os seus cadernos de desenho espalhados pelo chão, muitos deles rasgados, com insultos grosseiros rabiscados sobre as criações mais queridas. Arte de puta, lia-se numa página, sonhadora e estúpida noutra. A visão dos seus desenhos profanados foi como um golpe no estômago. Eram mais do que simples papéis. Eram pedaços da sua alma, a sua forma de sobreviver. Naquele momento, algo dentro de Anya quebrou e, paradoxalmente, algo se solidificou. A resignação deu lugar a uma raiva fria, uma determinação silenciosa. Se ele queria guerra, teria guerra, mas nos termos dela. A partir daquele dia, Anya começou a carregar sempre consigo um pequeno caderno de esboços e um lápis, como um soldado carrega a sua arma. A oportunidade para uma mudança, por mais improvável que parecesse, surgiu algumas semanas depois, com o anúncio de uma inspeção importante na fábrica. Um burocrata de nível regional, um tal camarada Kirov, viria de Novosibirsk para avaliar a eficiência e as condições de trabalho. A notícia causou um alvoroço. Os supervisores apressaram-se a limpar e organizar tudo, a dar instruções aos trabalhadores para que se comportassem de forma exemplar. O pai de Viktor, embora influente em Krasnokamensk, não tinha o mesmo controlo sobre um funcionário de uma esfera superior. Havia uma tênue possibilidade de que Kirov fosse um homem íntegro, ou, pelo menos, alguém interessado em mostrar serviço. No dia da inspeção, a fábrica estava impecável. O barulho das máquinas parecia ligeiramente menos agressivo e os trabalhadores moviam-se com uma eficiência ensaiada. O camarada Kirov, um homem de meia-idade com um rosto severo e óculos de aros finos,
Percorria as secções acompanhado pelo diretor da fábrica e por um séquito de funcionários menores, incluindo o pai de Victor, que tentava manter um sorriso obsequioso. Quando a comitiva passou pela secção de Anya, Victor, talvez querendo exibir-se perante o inspetor ou simplesmente incapaz de conter a sua natureza cruel, decidiu provocar mais um incidente. Enquanto Anya se concentrava na sua tarefa, ele esbarrou nela com força, fazendo-a derrubar uma caixa cheia de carretéis de fio que se espalharam pelo chão. "Cuidado por onde andas, fantasminha!" exclamou Victor em voz alta, com um sorriso trocista. "Ou vais quebrar-te toda. Gente como tu não serve para trabalho pesado. Precisas de alguém forte como eu para te mostrar como se faz." O seu tom era carregado de desprezo. A sua postura exalava a confiança de quem se sente intocável. Os outros trabalhadores pararam, expectantes. O supervisor local, Grishin, empalideceu visivelmente. O pai de Victor franziu o sobrolho, um sinal de desagrado pela inoportunidade do filho. O inspetor Kirov, que testemunhara a cena, parou, a sua expressão neutra, mas os seus olhos fixos em Anya, que se apressava a juntar os carretéis espalhados, o rosto a arder de humilhação. Foi então que Anya se ergueu. As suas mãos tremiam, mas havia uma nova firmeza no seu olhar. Ela não disse uma palavra a Victor. Em vez disso, virou-se para o inspetor Kirov. Com uma calma surpreendente, nascida do desespero e da raiva acumulada, ela abriu o pequeno caderno de esboços que trazia sempre consigo. Virou algumas páginas e estendeu ao inspetor. No caderno, um desenho recente, feito com traços rápidos mas incisivos, saltava à vista. Representava uma figura robusta, de contornos escuros e ameaçadores, inegavelmente Victor, pairando sobre uma silhueta mais pequena, pálida e encolhida. A expressão de escárnio no rosto da figura maior era palpável. Noutras páginas, esboços rápidos mostravam cenas de sabotagem, de zombaria, de olhares lascivos. Não havia palavras, apenas a crua emoção do traço. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. O inspetor Kirov hesitou por um instante, depois pegou no caderno. Os seus olhos percorreram os desenhos lentamente, a sua expressão indecifrável. Victor começou a gaguejar protestos. Isso é mentira! Ela é louca! Está a inventar tudo!" Nesse momento, uma voz baixa, mas clara, quebrou o silêncio. Era Yelena Ivanovna. Ela dera um passo à frente, o seu rosto enrugado tenso de uma coragem recém-descoberta. "É verdade, camarada inspetor", disse ela, olhando diretamente para Kirov. "Ele a atormenta. Todos os dias nós vemos." Alguns outros trabalhadores próximos, encorajados pelo ato de Yelena e pela presença de uma autoridade externa, murmuraram concordâncias ou assentiram discretamente com a cabeça. O medo ainda estava lá, mas a semente da verdade fora plantada. O inspetor Kirov ergueu os olhos do caderno, primeiro para Yelena, depois para os outros trabalhadores e finalmente para Victor, cujo rosto agora estava vermelho de fúria e talvez pela primeira vez de um pingo de incerteza. O olhar de Kirov era penetrante. Ele fechou o caderno de Anya e, sem dizer uma palavra, guardou-o no bolso interno do seu casaco. Depois, dirigindo-se ao diretor da fábrica, disse com uma voz fria e autoritária: "Continuemos a inspeção, mas quero falar com a camarada Petrova e com a camarada Ivanovna, em particular, mais tarde." A investigação que se seguiu foi discreta, mas completa. O caderno de Anya, com os seus desenhos pungentes, serviu como um catalisador inesperado. Embora não fossem provas no sentido legal estrito, a sua força visual era inegável. O testemunho de Yelena e de alguns outros trabalhadores que, encorajados, decidiram falar sob a promessa de anonimato, começou a pintar um quadro claro do comportamento abusivo e sistemático de Victor. O pai de Victor, o camarada Borin, tentou abafar o caso usando toda a sua influência local. Telefonou, ameaçou veladamente, prometeu favores. Mas o inspetor Kirov, talvez por integridade pessoal, talvez por querer afirmar a sua própria autoridade regional sobre os poderes locais, ou talvez simplesmente por ver uma oportunidade de limpar um elemento problemático, não cedeu. A denúncia já chegara a ouvidos em Novosibirsk, e ignorá-la completamente poderia ter consequências para o próprio Kirov. No final, para evitar um escândalo maior que pudesse manchar a sua própria carreira no partido e a reputação da fábrica, o camarada Borin foi forçado a disciplinar o filho. Não houve prisão, nem um julgamento público como o que talvez ocorresse noutros sistemas. Mas as consequências, no contexto daquela sociedade controlada, foram significativas para Victor.
Numa reunião tensa do comitê do Komsomol da fábrica, Viktor Borin foi publicamente repreendido pela sua conduta imprópria e prejudicial ao coletivo. Poucos dias depois, foi anunciado que ele seria transferido. Não para uma posição melhor, como ele sempre esperara, mas para um posto de trabalho braçal e isolado numa exploração madeireira nos confins gelados da região de Tomsk, a centenas de quilómetros de Krasnokamensk. Os seus privilégios evaporaram-se. O seu pequeno reinado de terror na fábrica chegará ao fim. Para Anya, a vitória não foi espetacular. Não houve pedidos de desculpa formais, nem compensações. A vida em Krasnokamensk continuava a ser dura, o trabalho na fábrica exigente, o inverno siberiano implacável. Mas algo fundamental mudara, o assédio cessara. Ela podia agora caminhar pelos corredores da fábrica sem sentir o peso do olhar de Viktor. Podia concentrar-se no seu trabalho sem medo de sabotagem. Conquistar o direito de trabalhar em paz, um direito que lhe fora roubado. Nos dias que se seguiram à partida de Viktor, Anya notou uma mudança subtil na atitude dos seus colegas. Havia um novo respeito silencioso no olhar deles. Helena Ivanovna agora sorria-lhe abertamente e, por vezes, durante as pausas, partilhava com ela um copo de chá quente e um pedaço do seu pão escuro. Eram pequenos gestos, mas significavam um mundo para Anya. Ela já não era apenas a pálida, a estranha. Era Anya Petrova, a rapariga que, à sua maneira silenciosa, enfrentara o tirano. Numa tarde de domingo, com o sol pálido do inverno a espremer